Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração neste momento. Eu sei que uma das maiores dificuldades da nossa vida como cristãos é permanecer firmes, permanecer constantes, acreditando na promessa, mesmo quando tudo à nossa volta pareça que é impossível de acontecer o projeto de Deus. Mas eu quero, através dessa palavra de Deus, te animar, te fortalecer e te mostrar que o nosso Deus, em todos os momentos da nossa vida, Ele está conosco. Eu quero te convidar a meditar comigo em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, uma palavra bem breve, mas que eu tenho certeza que vai trazer muita edificação espiritual para a sua vida. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Esse texto está falando a respeito da maneira que Moisés fisicamente caminhou enquanto estava 40 anos no deserto. Mas eu quero trazer algumas lições espirituais para a nossa vida, baseado na maneira que o Senhor cuidou de Moisés ao longo da sua trajetória. Primeira coisa que nós devemos prestar atenção nesse texto é que a Bíblia diz que Moisés, mesmo com quase 120 anos, ele não teve os seus olhos escurecidos. Isso é, ele não perdeu a visão. Eu aprendo com isso que o nosso Deus, ele é poderoso para guardar a nossa visão espiritual ao longo da nossa caminhada com ele. Porque Moisés, ele em tudo foi obediente ao Senhor. Em tudo ele ouvia a voz do Senhor e agia de acordo com a vontade e com os princípios do Senhor. E isso fez com que Moisés não perdesse a sua direção, não perdesse a sua visão espiritual. E muitos de nós, infelizmente, ao longo da caminhada, o cansaço chega, a fadiga chega, as decepções, as frustrações chegam até a nossa vida e nós acabamos perdendo a visão espiritual do projeto, do plano que Deus deu para nós. Mas isso não aconteceu com Moisés. Moisés, ele se manteve fiel, ele se manteve de forma que podia discernir e enxergar pela fé toda a promessa de Deus se realizando, se cumprindo na sua vida. Então veja que Moisés, ele se manteve fiel até o fim. Essa é uma lição muito importante para nós. Eu espero que você jamais venha perder a sua visão por aquilo que as pessoas tentam fazer contra a sua vida. Há pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos motivar, para nos levantar, para sempre ter uma palavra de direção e de ânimo, mas infelizmente também existem pessoas que o coração é movido por inveja, coração endurecido por causa das coisas deste mundo e acabam infelizmente sendo pessoas que colocam tropeços e até dificultam a nossa caminhada. Mas Moisés, mesmo com milhares de pessoas caminhando pelo deserto, murmurando contra ele, a todo tempo querendo apredejá-lo, a todo tempo reclamando de falta de água, de falta de alimento, ainda assim Moisés, ele não perdeu a visão, ele não deixou que a opinião das pessoas que estavam caminhando no deserto fosse acima ou prevalecesse com aquilo que ele tinha ouvido e visto da parte de Deus. Mas como que Moisés, ele manteve-se fiel na visão do Senhor? Primeiramente, tendo um relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz em Êxodo 33, versículo 11, que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então, a maneira que Moisés se manteve com a sua visão espiritual foi através de um relacionamento com Deus. Eu preciso te dizer, não há como nós termos uma intimidade com Deus, nos mantermos firmes no propósito e na visão de Deus, se não cultivarmos um relacionamento pessoal, individual e íntimo com o nosso Deus. E nós fazemos isso através de uma vida de oração. A segunda coisa que fez com que Moisés permanecesse na visão de Deus foram as experiências que Moisés teve com o Senhor, a sua amizade, a sua intimidade, a sua busca, o desejo de servir a Deus e também as pessoas que estavam ali, fazia com que Moisés tivesse experiências particulares e sobrenaturais com Deus.
Desde Êxodo capítulo 3 até o momento da morte de Moisés, nós vemos a Bíblia nos relatando experiências que Moisés teve com Deus ao longo da sua vida. Foram 40 anos de muitas experiências com Deus, desde os sinais, quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, como também saindo água da rocha, a coluna de fogo, de nuvem e todas as experiências que Moisés teve durante 40 anos no deserto. Então, o nosso relacionamento e as experiências que nós temos com Deus nos faz nos manter firmes no propósito e na visão que Deus nos deu. Além disso, o texto que nós lemos, o texto inicial de Deuteronômio 34:7, também diz que Moisés, ele manteve-se sempre fiel. A Bíblia diz que ele manteve o seu vigor, ele não perdeu o seu vigor. O que isso nos ensina? Que Moisés, ele não se deixava ser levado pelas coisas que estavam à sua volta. Ele sempre preferiu colocar o seu olhar no Senhor, colocar o seu olhar nas promessas de Deus, do que naquilo que as pessoas estavam fazendo, ou até mesmo diante das situações que o rodeava. Nós vemos que a palavra de ânimo que Moisés teve também passou para a próxima geração. Se nós olharmos a vida de Josué, quando ele assume o lugar de Moisés, Deus fala com ele dizendo: Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra prometida. Então veja que Moisés, ele teve uma palavra de Deus e ele se manteve nela. Nada fez com que Moisés perdesse o ânimo, porque ele estava com o olhar na promessa. E a mesma coisa que Jesus também falou para nós, que nós não devemos olhar para aflições que nós vamos suportar neste mundo, mas devemos ter a certeza que ele venceu o mundo e por isso podemos ter bom ânimo, porque ele está conosco. Nós precisamos nos lembrar que precisamos nos manter firmes, fiéis ao longo da nossa caminhada. Precisamos permanecer até o fim, perseverar até o fim. Não podemos negociar a nossa fé, principalmente diante de um mundo corrompido, que tudo parece que está indo de mal a pior, contra os princípios da nossa fé. E a Bíblia já nos disse isso não é estranho para nós. Então seja como Moisés, não perca a visão de Deus, não desanime, não pare, continue confiando, continue sendo fiel, continue fazendo a vontade de Deus, porque todos aqueles que forem fiéis até o fim, com certeza receberá das mãos do Senhor o seu galardão. Eu espero que esta palavra possa ter te fortalecido, te animado, que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até a próxima.